ser contextuais. Como nós precisamos disso nessa era, irmãos? Precisamos muito disso. Nessa época em que a pandemia tem machucado a visão e a mente das pessoas. As pessoas acham, eu estou sofrendo, é porque Deus mandou. Eu estou doente, é porque Deus mandou. Eu bati o carro, foi porque Deus permitiu. Meu Deus, que Deus é esse que só quer coisa ruim da gente? Esse não é o meu Deus. E eu tenho certeza que não é o seu Deus também. Amém, meus queridos? Deus não tem nada a ver com essas coisas que têm acontecido. Eu quero mostrar para vocês nesta noite, eu estou entrando numa série de mensagens no Pai bondoso, um Deus, um Pai muito maravilhoso. E a primeira série de mensagens que eu abro para que nós possamos meditar, ela diz que Deus será o Deus somente da montanha? Ou também é o Deus dos vales? O que representa a montanha para nós? O tempo bom, as coisas boas. Será que Deus é só Deus de quando eu estou bem, com dinheiro, com saúde, eu estou maravilhosamente bem? Ou Deus também é quando eu estou enfermo, quando eu estou endividado, ou quando eu estou nos revés da vida? Será que esse também é meu Deus? Quero ver com vocês, quero estudar com vocês. Então está em 1 Reis capítulo 20. Amém? Você está com os textos aí, amigo? Por favor. 1 Reis capítulo 20. Muito obrigado, do 1 ao 8. Acompanhe comigo essa leitura que é maravilhosa, irmãos. Ben-Hadad, o rei de Arã, da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria, que era a atual capital de Israel, e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, que era o rei de Israel, o seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor das tuas mulheres e os filhos também. Imediatamente o rei respondeu, Acabe responde a ele: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor, e eu e tudo que tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã a esta hora te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais, pegarão e carregarão tudo que tiveres de precioso. Diante desta notícia, o rei de Israel, Acabe, convocou todos os anciãos daquelas terras e queixou-se: reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados afirmaram-lhe: não lhe obedeças nem consintas. Versículo 20. Eles mataram cada um o seu adversário. Diante do ocorrido, os arameus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei de Arã, da Síria, escapou a cavalo com algum de seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. 23. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Arã, da Síria, lhes encorajavam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combatermos nos vales, ou seja, nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Versículo 29. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a grande batalha, e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel, vestindo pano de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, talvez ele te poupe a vida. Meus irmãos, olha que texto lindo, coisa maravilhosa, meu presbítero. Ben-Hadad, para quem não conhece, ele era
o nome de Ben-Hadad significa filho do Deus falso. Olha o nome desse homem. Capeta purão, né, irmão? Misericórdia. Filho do Deus falso. Este homem pega seu exército, cerca Samaria, que era a atual capital de Israel naquela época, governada por quem? O rei Acabe, né? E os sírios, com aquele exército de 32 reis, passam a exigir agora, Ben-Hadad passa a exigir de Acabe as mulheres, os filhos mais fortes, o ouro e a prata. Meu irmão, que coisa terrível. Esse homem, sendo filho do falso Deus, filho do diabo, vamos dizer assim, desculpa aí a expressão, a verdade, mas eu quero trazer um princípio para você. O diabo sempre vai oferecer condições para que você tenha paz. Olha para você ver que coisa. Satanás, ele sempre vai querer, sabe, irmãos? Mas como que Satanás pode oferecer paz, meus presbíteros, sendo que ele não tem paz? Mas ele te engana, irmãos. A visão de Satanás é sempre te enganar. Como ele pode dar algo que ele não tem? Mas uma vez que ele é o pai da mentira, o pai do engano, ele quer nos enganar. Mas sabe o que Satanás faz? Ele fala, para você ter paz, fume um cigarro. Para que você tenha paz, beba mais uma cerveja. Para que você tenha paz, fale mal daquela pessoa. Satanás, meus irmãos, a mentira dele é tão grande, o engano dele é tão forte, que ele vai querer nos enganar com aquilo que ele pode dar. E o que ele pode dar? Ele diz assim: está oprimido, está sentindo triste, você está abalado, fuma um cigarro, você vai ficar melhor. Tome uma cerveja, tome uma cajibrina, uma 51, logo você vai esquecer todas as coisas. Satanás, ele vai dizer assim: se isole de todo mundo, bobo. Para com isso, você vai ficar sofrendo, ouvindo os outros te acusar, te condenar. Se isole, entre para dentro do seu quarto, fique lá quietinho, não saia de lá, fuja disso, fuja daquilo, fuja do que você está vivendo. E ele vai dizer ainda mais para as pessoas: coma mais um pouco, come, você vai ver, você comendo, você vai aliviar o estresse, você vai aliviar a dor, a depressão, a opressão. Coma mais um pouquinho, assim você vai ter paz. É assim que Satanás nos engana. É assim que Satanás tenta nos enganar. Mas olha o que João capítulo 14, versículo 27 diz: só quem pode dar a paz é quem tem paz. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, e não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontado. Aleluia. Só Jesus pode nos dar paz, porque Ele é o Senhor da paz, Ele é o Senhor que acaba com a guerra, que termina a guerra, e Ele nos dá paz, porque só Ele tem paz na sua essência. Aleluia. Nada mais pode nos dar paz a não ser Jesus Cristo. Mas Ben-Hadad estava oferecendo paz para o povo. Mas olha o que ele estava querendo, irmãos. Olha o termo de negociação do filho do Deus falso, Ben-Hadad: vender suas mulheres, seus filhos, os melhores. Os fraquinhos não querem não, os doentes também não servem para mim, os magricela muito menos. Mas dá aos filhos fortes, as mulheres top, a sua prata e o seu ouro. Assim eu te deixo em paz. Olha a mentira de Satanás. Ben-Hadad então quer dar condições para as pessoas. Sabe, irmãos, a verdade é que Ben-Hadad, ele sempre quer mais. Saiba disso, ele sempre quer mais. Olha o que a Bíblia está dizendo. Já tem aqui, meu filho, obrigado. A Bíblia está dizendo assim: os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar a tua prata, o teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Olha o versículo 6. Mas amanhã, presta atenção, amanhã a esta hora te enviarei meus oficiais,
que eles vão vasculhar o seu palácio, a casa dos seus serviçais, pegará tudo e carregará o que você tiver de precioso. Sabe, irmãos, Satanás não vai se contentar com um pouquinho de paz que você acha que é paz que ele te deu. Ele sempre vai te engodar mais, ele sempre vai mentir mais para você, ele vai querer dar mais para você, para que você tenha mais. Então, se ontem era um cigarro, hoje ele já quer que você fume 2. Se ontem era beber uma pinga, hoje ele quer que você beba 2. Se ontem você falava mal de uma pessoa, que você junte com mais pessoas para falar mal daquela pessoa. Se você se isolava, pelo menos do seu pai, do seu tio, do seu irmão, agora se você se isola de todo mundo, nem no trabalho você vai. Satanás vai sempre te dar mais, mas ele quer também mais para ele. Verdade, olha para você ver, ele não se contentou. Quando ele manda os mensageiros até Acabe, quando chega a Acabe, ele fala: Acabe, eu quero a sua prata, o seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas ele não se contentou. Presta atenção, irmãos, a Bíblia diz que agora ele manda os oficiais um recado, manda um mensageiro para Acabe e diz: Acabe, agora eu não somente quero suas mulheres, não quero somente seus filhos, nem sua prata e nem seu ouro. Eu quero ir no seu palácio, vou vasculhar tudo que tiver de precioso, eu vou pegar para mim. E nós também vamos entrar na casa dos teus servos, e nós entraremos lá e surrupiaremos tudo que tiver lá para nós que é de precioso. Meus irmãos, olha que afronta. Olha que afronta é essa. Só que Acabe também agora resolve falar isso para o povo, que até no momento Acabe estava liberando tudo. Ele estava, estava permitindo, tudo bem, que seja teu, meus filhos, minhas mulheres, minha prata e meu ouro. Mas agora não. Acabe toma posição. Repita comigo: eu preciso. Fala mais forte: eu preciso tomar a posição de filho de Deus, de homem e mulher abençoado, diante da mentira e do engano de Satanás. Nós precisamos tomar a posição. Quando Acabe toma posição, ele conversa com o povo. Ele vai falar para o povo: olha, gente, o rei da Síria, o filho do Deus falso, está querendo vir tomar todas as coisas. E ali o povo diz: não vamos aceitar. E eles não aceitam. Então se trava a guerra. Aqui agora tem uma guerra. Então nessa guerra, irmãos, graças a Deus, preste atenção no primeiro item dessa guerra, a guerra que você precisa vencer, a guerra que nós estamos nela. Não ache que nós estamos em paz o tempo todo. Não acho que nós estamos, o que eu digo sem paz é sem um ataque de Satanás. Satanás o tempo todo quer nos atacar, mas nós vivemos em paz porque nós temos Jesus. Só que há uma guerra travada. Há uma guerra, irmãos. Há uma guerra com os olhos, há uma guerra com os ouvidos, há uma guerra, irmãos, com a nossa consciência. Há uma guerra nesse mundo travada. Então nós vivemos dentro dessa guerra. E nessa guerra, irmãos, a primeira coisa para nós vencermos ela, que eu quero que você entenda nessa noite, é que você precisa crer corretamente em Deus. Você só vai vencer essa batalha se você crer que Deus vai te socorrer, que Deus vai enviar o socorro. Eu não sei como Deus vai enviar um socorro para a sua vida. Eu não sei como que é. Eu nem sei do que você às vezes está precisando. Eu não sei o que é que você necessita, mas eu nem sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo na sua vida, na sua saúde, no seu salário, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua mãe, do seu pai, porque Ele é um Deus que socorre os necessitados. Aleluia. Ele socorre os seus filhos. Eu não sei como, mas Deus enviar o livramento e o suprimento para a sua vida. Aleluia. Olha o versículo. Olha quem era Acabe. Olha para você ver. No ano 38. Olha, irmãos, presta atenção nisso. Eu quero te dar um ensinamento, irmão, para você crer de verdade, corretamente. Você não pode sair daqui crendo errado. O que é crer errado, pastor? É achar que eu errei, eu mereço um raio na minha cabeça, eu mereço a punição, eu mereço a condenação. Eu errei, pastor, eu até mereço ser mandado embora do emprego mesmo, eu entendo, mas eu mereço, porque eu fiz errado. Não, meu irmão, para com isso. Para de achar que você merece o errado, ou o erro, ou um raio de Deus, ou um chicote, porque alguém errou. Ou para de ficar vendo isso na vida dos outros. Ah, presbítero, senhor, hein? Olha lá o que o senhor fez, não deu beijo na sua mulher. Tomara que Deus arranque a sua boca. Eita glória.
Está entendendo, irmão? Muitos crentes acham isso. Que absurdo. Aonde está essa lei? Na antiga aliança, fora do contexto. Mas deixa eu te mostrar para você ver o que está aqui na antiga aliança também. Olha quem era Acabe. Deixa eu mostrar para você quem era Acabe. Mesmo assim Deus foi lá e socorreu toda a nação de Israel. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel. Acabe se tornou rei de Israel e governou durante quantos anos? 22 anos em Samaria, que era a capital de Israel. Agora vamos ver quem era Acabe. Olha o versículo próximo. Olha o 30. Ele, Acabe, fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes. Quantas, irmãos? Todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Você está entendendo? Você não entendeu, você não deu nem glória a Deus. Meu irmão, Ben-Hadad cerca Samaria, promove um cerco naquele povo. Ninguém sai, ninguém entra, está oprimido, está triste, o bicho está pegando, a guerra está para começar. Ele exige muita coisa. Irmão, não era para esses que falam que Deus trata segundo o comportamento, não era para Deus mandar um raio agora em Samaria? É ou não é, irmão? Era para mandar um raio em Samaria, por quê? Olha quem era Acabe, o cara que só fazia coisa errada, só fazia o mal, e foi o pior rei de todos. Não é isso que ele está dizendo? Bota lá, meu filho. Calma, amigo. Vamos lá. 1 Reis 16:30. Olha aqui, irmão. Você entenda isso, irmão. Você precisa entender isso. Olha aqui. Cadê? 1 Reis 16:30. 1, 2 e plink. Aí. Foram dos piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. O rei mais ruim de Israel. Não era para que Deus fosse, se Deus visse o nosso comportamento, não era certo que Deus tinha que mandar um raio em Samaria, sim ou não? É lógico, aí. O cara mais mau do exército, o líder mais mau de todo Israel, o que era para Deus fazer com ele? Mandar um raio na cabeça dele. Mas qual foi o resultado dessa história aí? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa gravar esse versículo na sua cabeça. A Bíblia diz, uma vez por todas, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e começa dizendo assim: você é uma nação escolhida. Presta atenção. Porém, vós sois geração eleita. Ou seja, é alguém que Deus escolheu para te abençoar e não te amaldiçoar. Se Deus escolheu para te abençoar, ninguém pode te amaldiçoar. Ninguém. Estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Irmãos, creia em Deus, que é maior do que o presidente, que é maior do que o governador, que é maior do que o prefeito, que é maior, irmão, do que aquele que te oprime. Todos podem ir contra você, mas se Deus te escolheu, Ele vai te dar livramento e vai te abençoar. É isso que é crer corretamente. Oh, meu Deus. Olha o versículo 20. Eles mataram cada um seu adversário. Diante do ocorrido, os arameus, os sírios partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com algum de seus cavaleiros. Ben-Hadad não é bobo, perdeu a guerra. Os israelitas entraram, mataram eles, e eles ali agora estão mortos. Deus livrou Israel. No primeiro combate, Israel saiu vitorioso. Irmão, eu não sei como é que vai ser na sua vida, mas Deus vai dar estratégia para que você saia vitorioso do meio dessa guerra. Aquele povo não conhecia nada sobre Deus. Como é que eles podem falar de Deus? Olha o versículo 23. Aquele povo não conhecia Deus. Como é que eles podem falar de Deus, irmão? Falar
de amor, todo mundo fala. Mas existe pai abandonando filho, filho abandonando pai, é ou não é? Todo mundo fala de amor, mas muitos não têm. Muita gente fala de muita coisa, mas na verdade falar até papagaio fala. É assim que nós falamos no Goiás, né, minha sogra? Falar até papagaio fala, mas fazer. Presta atenção, irmão. Às vezes as pessoas falam de Deus, mas não conhecem Deus na verdade. Quem é Deus? Os sírios não sabiam quem é Deus. Olha o versículo 23, não é que estavam equivocados. Enquanto isso, os conselheiros de Ben-Hadad, da Síria, reuniram-se com ele, e aí encorajava ele. Olha o jeito que os conselheiros chegaram para Ben-Hadad e começou a aconselhar ele. É muito simples. Olha o que eles falaram. Não, os deuses deles são Deus só da montanha. Nós perdemos a guerra porque nós estávamos lá em cima. Ó, só o Deus da montanha. Deixa nós pegar ele na planície para ver. Deixa nós pegar ele lá no vale. Deixa nós pegar aquele exército lá embaixo. Nós vamos descer o sarrafo neles. Nós vamos ganhar essa guerra. Vamos para cima deles. E aí eles armaram. Daqui 1 ano eles voltariam a guerrear. E 1 ano depois ele iria lutar com o povo de novo. Então o que os sírios achavam? Que o motivo da sua derrota era que Deus é um Deus somente da montanha. Agora presta atenção em mim. Montanha, o que significa montanha para nós nesse contexto? Nossos momentos bons. Deus é comigo. Olha aí meu bolso, aleluia. Não tem nada mais no banco, tem. Eita glória. Está entendendo? Deus é comigo, olha aqui. Saudável do jeito que eu sou. Aleluia, obrigado Deus. Deus é comigo, olha a minha casa que bela. Deus é comigo, olha meu casamento, que bênção. Deus, eu vou para a igreja e glorifico, porque aleluia, tenho tudo que eu quero. Eu vou e glorifico a Deus com os meus irmãos. Eu tenho um Gessel em casa, e o meu Gessel flui, ele multiplica. Nossa, meu Gessel é bênção. Todo mundo que eu chamo para ir para o templo da igreja, todo mundo vai. Ah, eu sou abençoado, porque meu Deus é o Deus da montanha. Alta glória. É assim que muita gente pensa. Que Deus é porque só é o Deus da montanha. O que significa o vale? O vale significa doença. O vale significa dívida. O vale significa que eu não dou conta nem na igreja. Porque hoje eu estou tão mal, eu estou tão triste. Ou eu estou trocando o lazer, as coisas boas, pelo prazer daquele mundo, pelas coisas de estar junto com meus irmãos na minha igreja. Isso significa o vale. O vale são os reveses da vida. O vale, irmãos, são as tristezas da vida. E aí quando nós chegamos no vale, nós dizemos o quê? Deus não está comigo. Deus me abandonou. Essa doença foi porque Deus colocou em mim para mudar, porque senão eu ia voltar bundão. Ô irmão, se Deus fosse colocar doença na sua vida porque Ele quer mudar o seu comportamento, então 2 coisas estão erradas. Primeiro é o hospital. Todo hospital então é do diabo. E não é verdade, não é? Todo enfermeiro seria contra Deus, é anticristo. Ou não é? Porque se a doença é de Deus, para que nós procuramos médico então? Não é verdade? Doença nunca foi de Deus, querido. Para com essa mentira. Não dá ouvido para mentira. Não dê ouvido para mentira, para os enganos de Satanás, para o filho do Deus falso. Não ouça isso. Quantas vezes eu disse isso, eu tanto que eu era trouxa. Eu era trouxa demais. Eu falava assim, não, eu tenho problema nas pernas, foi porque Deus pôs na minha vida, porque se não põe, eu era muito doido, eu pulava, eu levantava, eu corria, eu ganhava, eu jogava, eu humilhava, eu fazia de tudo. Olha para você ver que ignorância. Aí quando eu converto, eu acho que minhas pernas travou, deu bicheira, tive que fazer 6 cirurgias, foi porque Deus mandou, Deus quis. Ainda tem aqueles que falam assim, Deus permitiu. Deus permitiu, mas quando ele fazia, ué? Oh meu Deus, qual é a permissão? Qual é o motivo de Deus dar a doença, o vale na vida da pessoa? De mudar o comportamento dela. Mas deixa eu dizer uma coisa. Qual sofrimento na vida mudou as pessoas de verdade? Eu te garanto, nenhum deles. Mas o que mudou então a vida da pessoa, pastor? Porque eu conheço quem passou pelo sofrimento. Chama-se Jesus Cristo. Quando entrou na vida da pessoa, conseguiu mudar ela.
Amém? O diabo vai até fazer você pensar que Deus te faz fazer, o diabo vai querer fazer você entender que Deus é o responsável por você passar momentos ruins na sua vida. Isso quem vai colocar na sua cabeça é o diabo, mas não é Deus, não é a Bíblia. Amém? Quantos pode dizer amém? Amém. Quando você começar a pensar que isso é do diabo e não é de Deus, porque Deus te ama, você vai começar a ver a libertação e as coisas fluir na sua vida. Mas só se você pensar certamente, corretamente. Se você pensar errado, vai dar errado. O diabo, irmãos, vai fazer você pensar que Deus está longe de você. Afinal de contas eu pequei. Ai, meu pecado é terrível. Como eu pode fazer aquilo? Irmãos, Deus não está longe de nós, mesmo quando nós somos os causadores dos problemas nas nossas vidas. Creia, Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Diga amém. Outra coisa que esse texto me faz meditar. Segunda coisa é, o diabo, ele só quer separar. O diabo quer trazer separação. O diabo não quer juntar. O diabo diz, Deus te abandonou. Ele vai dizer isso para a gente. No momento da aflição, da luta, do divórcio, da doença, do endividamento, de um parente que está dando trabalho, o diabo sempre vai dizer, Deus te abandonou. No meio da morte, né, irmãos? Nossa, como é triste o momento da morte, as pessoas falam assim, Deus quis. Olha, você vê? Que coisa ruim, não é, irmão? De a gente pensar que Deus está querendo que o outro morre e deixa tristeza. Não é verdade? Sua mãe morreu, meu filho, é porque Deus quis, né? Deus sabe a hora, aleluia, glória. Aceita, né, meu filho, que dói menos. Oh, meu Deus do céu, que coisa triste, irmão. É como se Deus fosse o causador, ou o agente da morte. Não, querido, presta atenção, vamos pensar direito. Deus não está te punindo por coisa alguma. Diga amém. Sabe, irmãos, mas o propósito de Satanás é separar você de Deus, para que você não esteja perto de Deus, a fim de receber e colher toda a boa dádiva que vem do céu. Deus está te dando as dádivas, os presentes, as coisas melhores. Ele está te dando, Ele está 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 jogando, Ele está abençoando, Ele está fazendo. Você só tem que dizer, eu quero, aleluia, amém. Deus é sempre bom. Nosso melhor modelo de pai, nosso melhor modelo de amigo, ainda assim, é Jesus Cristo, é Deus, é o nosso papai, irmãos. Mas pastor, eu vejo tanto pai fazendo coisa ruim para os filhos. Não pegue esse molde para a sua vida. Não pegue esse molde não. Pega o molde de um pai bom. Olha o pai bom como ele trata um filho. Está entendendo? Diga amém. Um amigo que é um amigo de verdade, um pai que é um pai de verdade, ele sempre vai combater o que há de mais ruim em você, mas ele também vai lutar em favor do melhor que tem em você. Olha que coisa bonita. Um amigo não separa, não é, Anderson? Um amigo não separa porque alguém falou uma verdade. Nossa, eu sei que eu olhei para você agora, mas lembrei de um fato. Eu parecia que estava até no dia. Eu já dei muitas broncas no Anderson. Não já, Anderson? Falei, até falou a verdade. Mas eu faço com amor, com coração, irmãos. E até me doeu na alma depois. Eu falei, por que eu fui fazer aquilo, Jesus amado? Eu falei, não devia. Aí eu falei assim, perdi um amigo. Não, olha lá, que gracinha. Me chamou lá para o churrasco na casa dele sexta-feira. Ô, glória. Está entendendo, irmão? Eu vejo o presbítero andar com Lucas. E nessas aventuras que nós vamos aí reformar uma casa, ajudar um outro irmão. E aí eu vejo o presbítero falar com seriedade com o Lucas. Mas quando o Lucas erra, ele fala com seriedade também. Eu não vejo o Lucas dizendo, rebatendo, né? Qual que é? Eu não acho que é assim não. Cuida da sua vida aí, presbítero. Cuida da minha, tá ligado? Entendeu, irmão? Não vejo isso. Porque não é rebelde. É um menino de ouro. Lucas é um menino de ouro, irmãos. E só quem caminha junto pode perceber e falar isso. Estão entendendo? Diga amém, queridos. O amigo sempre vai fazer o quê? Combater o que tem de pior em você. Que ele vai te ajudar. Mas ele também vai lutar em favor de você.
por causa do seu melhor. Olha para você ver o exemplo de Jesus e Pedro. Cadê o texto? Não? É Mateus. Marcos. Isso, esse. Olha para você ver, irmão. Só o que Jesus fez. Entretanto, põe na versão transformadora, por favor, Azaf. NVT. Olha aqui, irmãos. Essa aqui fica mais gostosa de você, é mais entendível. Vamos lá, clica 2 vezes aí em cima NVT que vai. Vai lá, Ana Rafael, ajuda ele. Olha aqui, irmãos. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos, porque ele não estava sozinho. Ó, para você ver que coisa bacana isso aqui. Você quer discipulado. Jesus virou os seus discípulos e repreendeu Pedro. É como se aqui tivesse os 12. Aí ele olha para Pedro, mas os 12 estão lá. Aí ele olha para Pedro e fala assim com Pedro, ó: afaste-se de mim, Satanás. Imagina se um de nós chamar o irmão e falar assim: ei, irmão, você está errado, hein? E já acorda você. Imagina se falar Satanás. Nunca mais a pessoa volta na igreja, não é? É ou não é? Olha o que Jesus falou para Pedro: afaste de mim, Satanás. Você considera as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Irmão, naquele momento Pedro ficou sem entender, porque Jesus estava falando: eu tenho que morrer, eu vou morrer, ao 3º dia eu ressuscito. Aí Pedro solta a dele: que isso, Jesus? Não vou deixar. Por sua causa eu corto a orelha, eu vou no profundo abismo, eu nunca te abandono, eu te amo, eu te I love you, eu estou junto contigo, nada nos separará. Eita glória! Primeiro cantadinha do galo, o homem, ó, casca fora. Que amor é esse? Está entendendo, irmão? Mas Pedro não fica com medo, não fica nervoso com Jesus, não. Agora vamos ver em Lucas, esse mesmo Pedro. Olha o que Jesus fala com ele. A coisa bonita. Agora, presta atenção. Jesus repreendeu no que tinha errado nele. Agora Jesus, olha o que ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Olha o versículo 32. E eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus sabia que havia algo de bom em Pedro. Jesus sabe que há algo em bom em nós. Então, quando alguma vez você receber uma palavra de Deus, saiba que ou Ele está te corrigindo na disciplina, ou Ele está também lutando em favor do que há no seu melhor. Aleluia. Irmãos, Deus não corrige ninguém enviando doença, desastre, mortes feias. Deus não faz isso. Quem faz então, pastor? O capeta, irmão. Simples. É o diabo. É o mecatinhoso, o pitifúria. Ele faz isso. E muitas pessoas, o que acontece, meu presbítero? Elas saem de uma proteção, elas saem da sombra do onipotente, do esconderijo do Altíssimo. E quando elas saem do esconderijo, Satanás diverte com a pessoa. Estão entendendo? Diga amém. Mas de toda maneira, Deus quer que nós estejamos debaixo da sombra do onipotente. Aleluia. Mas como é que Deus disciplina? Existe disciplina, irmão? Deus disciplina as pessoas? Vou te mostrar que sim. Hebreus capítulo 12. Vou te mostrar que Deus disciplina pessoas sim. Só que eu vou te mostrar como que é a disciplina de Deus. Eu quero te ensinar essas coisas, irmão. Pra você ensinar os outros, pra você falar a verdade para os outros. Existe verdade, irmãos, mas existe a verdade verdadeira, a verdade viva. A verdade viva é essa que traz vida para a gente. Muitas coisas na Bíblia é verdade, mas agora mesmo nós vimos um exército matar quantas mil pessoas. Aquilo é verdade, mas não é verdade viva? Não. Deus quer que nós saímos matando o povo, irmão, porque eles estão contra Deus? Não, porque senão o mundo árabe estava correto, é ou não é? Então Deus não quer que nós saímos fazendo coisa que desagrade Ele, no sentido de agradá-lo. Presta atenção. Mas Deus tem disciplina? Vou te mostrar que sim. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis.
Na NVT, amigo, por favor. Isso. Pensa em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Presta atenção. Jesus suportou tudo que suportou para que você não ficasse cansado, nem desanimado. Quantos pode dizer amém? Amém. Vamos seguir. Não, versículo 4. Está na sequência até o 9. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Agora, ao 5. Esse 5 aqui é lindo. Eu quero te mostrar 3 princípios. Como que Deus disciplina a vida do ser humano? Te mostrar que Deus disciplina. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Para aí, deixa aí. Presta atenção. No versículo 3. Então, são 4 coisas das quais você precisa entender que Deus te corrige, que Deus pode nos corrigir da forma dele. Mas 4 coisas que você tem que entender sobre correção na disciplina. A primeira coisa que Deus vai nos corrigir, como é que Deus faz isso? É olhando para Jesus. Primeira coisa. Deus disciplina. Como Deus nos disciplina? Primeiro, é olhando para Jesus. Versículo 3. Olha para você ver, presta atenção. Pensem em toda hostilidade. Quem recebeu hostilidade? Jesus. Quem suportou os pecados? Jesus. De modo que vocês não ficarão cansados. Presta atenção. Primeiro item de como Deus nos disciplina é Deus olhando para Jesus. Porque todo pecado, toda afronta, todo erro, toda desobediência caiu como punição em Jesus Cristo. Por isso ele morreu por mim e por você. Aí está a salvação em Deus. Então, como Deus nos disciplina? Jesus suportou toda a maldição para que eu e você fôssemos benditos. Então, o primeiro item é sempre olhando para Jesus. Segundo item da disciplina do Senhor, versículo 5. Como que Deus nos disciplina? Presta atenção, quero que você entenda esse texto. Acaso vocês se esqueceram das palavras de quê? Palavra de quê? Uai, que coisa engraçada. Eu quero corrigir o Esdras. Vamos supor, é um exemplo. Eu quero corrigir o Esdras. Vem cá, Esdras. Não, vem cá, Juninho. Deixa eu usar o Juninho. Vem cá, Juninho. Faz favor aqui. Juninho, eu quero corrigir o Juninho. Está entendendo? Aí eu quero corrigir o Júnior. O Júnior, ele tinha que trazer essa borrachinha para mim. Júnior, você tem que andar com essa borrachinha para cima e para baixo. Você não pode deixar ela sumir. Você não pode, de forma alguma, desobedecer a minha palavra. Você tem que andar com essa borrachinha até o final da sua vida. Só. Aí eu chamo o Júnior. Júnior, vem até mim, Júnior. Olá, Júnior, tudo bem? Cadê a borrachinha que eu te dei? Você está de brincadeira. Aí, irmão, presta atenção. A Bíblia está falando que Deus vai corrigir com ânimo. Agora imagina se Deus é sarcástico. Se Deus é hipócrita. Vou corrigir ele. Ah, cara, você sumiu a borrachinha, vou te mandar pro inferno. Eu vou te dar uma doença, seu besta quadrada. Vou mandar um câncer em você. Fica tranquilo, vai ser só um câncer. Entendeu, irmãos? Deus está falando que é com ânimo, mas não com sarcasmo. Estão entendendo? Diga amém. Ânimo é fortalecendo. A palavra do grego aqui é... algumas outras versões vai ser exortação. Talvez na sua tradução bíblica está lá exortação. E o que é exortação do grego? É uma convocação, uma aproximação, especialmente para ajudar. Ô meu filho, cadê a borrachinha que eu te dei? Sumiu? Tem problema não. Última vez que você viu ela, onde estava? Vou lá te ajudar a procurar. Você está entendendo? Eu vou levar lâmpada, vou levar luzes, vou levar mais uma rinca de pessoa para te ajudar a achar ela, porque você não pode ficar sem ela. Eu vou te ajudar. Eu quero que as coisas aconteçam na sua vida por causa daquela borrachinha. Você não podia ter perdido ela, mas eu vou estar contigo. E eu vou chamar um monte de gente para te ajudar a achar ela. Tá bom? Aplauda o Senhor, querido. Achou! Aleluia!
Você entendeu como é que Deus corrige, irmão? Deus corrige a gente aproximando a gente de Deus, não é separando. Quantos entenderam, diga amém. O grego, irmãos, está dizendo, é uma aproximação. Deus nos ajuda com encorajamento. Essa palavra do grego significa, é estimulante, é conciliatório. A Bíblia diz que Jesus era denominado pelos homens da lei daquela época como alguém que consolava e confortava. Olha que coisa! Até aqueles que eram contra Jesus olhavam para ele e falavam: este é aquele homem que conforta e encoraja as pessoas. Aleluia! É este o jeito de Deus nos disciplinar. Deus nunca nos disciplina para longe, Ele nos disciplina para estar perto dEle. Aleluia! Terceiro, está aí também. Vocês se esqueceram das palavras de ânimo? Porque eu disse que Deus lhes dirigiu como quem? Como quem? Eu não sei qual é o seu modelo de pai. Não sei como foi o seu pai na sua casa. Não sei se o seu pai te maltratava porque você errava, ou fazia uma coisa que não devia. Ele te batia. Ele não te dava as coisas. Fazia você passar necessidade. Não sei qual é o tipo de pai que você teve. Mas se alguma dessas características que eu disse, porventura se encaixou na vida do teu pai, saiba que ele não é um modelo de pai correto. Agora Deus está te chamando de quem? De filho. Sabe qual é o modelo de filho que a Bíblia diz? É Mateus capítulo 6. Jesus olhando para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, que tanta gente que seguia Jesus, Ele fala: vós valeis muito mais do que um passarinho. Vós valeis muito mais do que a relva do campo. E Deus veste a relva do campo melhor do que Salomão com toda a sua plenitude. E Deus alimenta os passarinhos que não plantam e não colhem. Agora imagina vocês que são filhos dele. Essa é a imagem de pai. Você acha que o seu pai vai dar doença para te disciplinar? Pelo amor de Deus. Fiquei internado, meu presbítero. Todo mundo sabe. Fiquei 5 dias na UTI. Em março. Estava eu naquele lugar frio, triste. Só tinha uma televisãozinha e eu. Nem minha mulher podia ficar lá. Na UTI não pode ficar ninguém. E só de vez em quando. Que sofrimento, que lugar ruim, irmãos. Sofrível. Cheio de aparelho ligado. Chega um homem lá e fala: você sabe que você está aí, né? Você sabe. Acusação, irmão. Tem pessoas que não tem nada para falar, chega para acusar os outros, ou para condenar. Que coisa triste, irmão. Se a Bíblia está dizendo que Deus é um pai e age com bondade com seus filhos, que disciplina é essa que Deus vai enviar uma doença para te mudar o seu caminho? Você está entendendo, irmão? São cabeças que usam a Bíblia fora do seu contexto. Estão desentendendo? Diga amém, irmãos. Presta atenção, a Bíblia aqui fala no versículo 5, no versículo 7. Põe no versículo 7, Asaf. Olha para você ver. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como o quê? É assim que Deus te trata, como filho. Só se o seu exemplo de pai for um pai mau, que você vai entender que Deus é um Deus mau. Mas se o seu pai foi assim, irmão, negue essa imagem na sua cabeça. Negue. Eu converso com tantas pessoas e eles falam assim: meu pai era um cara muito bom. Nossa, ele enche meu coração. Mas também de uma maneira eu converso com alguns e falo assim: meu pai era mau. Meu pai não me dava comida. Meu pai, quando eu errava, ele batia, ele fazia isso. Olha, irmãos, eu digo para ele assim: não, meu filho, mas hoje você tem um pai bom. É Deus que te ama de verdade. Aleluia! Só pais irresponsáveis deixam os filhos por conta própria. Só pai irresponsável. Porque o pai verdadeiro, seu Deus, Ele é um pai bondoso, que te trata com amor. E o versículo 9, para te ensinar o que é a disciplina. Olha para você ver o versículo 9.
Ele vai falando sobre disciplina o tempo todo, vai falando que você é filho, vai falando que ele trata você com ânimo, que você tem que olhar para Jesus, que já suportou toda a maldição por sua causa. E aí no versículo 9, olha o que ele diz: uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam. Não era assim, irmão? Na minha época, minha mãe, eu ia para casa dos outros, minha mãe falava assim: não pede nada para comer não, e se te oferecesse, você não come. Nossa, muita gente vai se identificar com isso, não é? Não olha. Aí os outros chegavam assim, fritava aquela coxinha, aquele pão de queijo. Eu já estava talhado, porque pai, quando ia para casa dos outros, conversava, né? Meu Deus, como o pai arrumava tanto assunto. Eles conversavam 1, 2, 3 horas. Aí a moça passava soco aquele pão assim. Ah, meu Deus, aquele pão de queijo. Alguém aceita? Antigamente o povo era educado, né? Você lembra? Eles colocavam numa bandeja, passavam perto da gente assim: você aceita? Aí eu, doidinho para falar assim: me dá uns 10 pedaços, moço, que eu estou com fome. E menino tem fome, né? Menino tem fome, né? Ainda mais quando é uma coisa diferente que não tem na casa dele, é ou não é? Nossa, minha mãe falava assim: você não aceita. Aí quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe não precisava nem olhar para mim, ela só mordia o canto da boca assim, ó. Ah, meu filho, eu sabia que chegava em casa e ia apanhar. Eu respeitava a minha mãe assim, irmão, ó. Respeitava o meu pai assim. É o que a Bíblia está dizendo. Uma vez que respeitavam nossos pais terrenos, uma vez que eles nos disciplinavam. É isso que a Bíblia está dizendo. Mesmo nossos pais, às vezes, tendo uma conduta que não era correta, nós os respeitávamos, sim ou não? Então presta atenção. Não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida. Presta atenção. Último item da disciplina de Deus. Deus disciplina, sim, olhando para Jesus, dando palavra de ânimo, como filhos amados. Para quê? Para que você tenha vida. Ou seja, Deus te corrige para cima, nunca para baixo. Deus te corrige sim, mas nunca te enviando doença, nunca te enviando dívida, nunca te enviando reveses, divórcio, isso ou aquilo. Deus não é o agente do coronavírus. Aleluia. Do grego, essa palavra para vivermos significa gozar da vida real, ser ativo, abençoado, ser uma pessoa forte, eficaz. Você acha que Deus dá uma doença para alguém, aquela pessoa fica o resto da vida remoendo aquela doença? Lembra que minhas pernas eram tortas? Era mais torta que é hoje. Hoje não é, né? Hoje minha perna é reta. Alguém lembra de minhas pernas tortas? A irmã Irailda, Eliana, Rosa, Cristina, até você, Cristina. Como é que você lembra, Ju? Eu não era torta, minhas pernas não eram tortas ainda. Minhas pernas eram de garrincha assim, não lembra? Eu achava que aquilo era uma maldição. Sabe, queridos, eu achava que aquilo era um erro. Eu achava que aquilo era eu precisava daquilo. Eu achava, irmãos, que as doenças que eu peguei na perna, falta de ligamento, eu tenho artrite e artrose nas duas pernas, irmão. Ninguém acha. Por quê? Porque eu disponho de uma alegria que passa toda e qualquer dor. Eu achava que quando eu entrei na mesa de cirurgia, foi porque Deus quis, para me parar, para me frear. Presta atenção, se eu viver com essa mente de condenação, aonde eu vou ser frutífero? A hora que uma pessoa chegar doente perto de mim, o que eu vou falar para ela? É porque Deus quer, querido, para te parar, tá ligado? É Deus que faz isso mesmo, oh glória. Aceita, meu filho, que dói menos. Tá entendendo, irmão? Isso é conversa, meu filho. Sabe por quê? Porque Deus nos corrige para quê? Para que nós tenhamos vida, gozar de uma vida plena. Deus quer que você seja um agente dele, para anunciar as boas novas e conquistar casas para Deus. Uma pessoa triste, rancorosa, depressiva, ansiosa, pode fazer isso? Não. Mas Deus pode te curar de todas elas. Amém? Aleluia. Amém. Não entendi quase nada aqui não, mas amém. Presta atenção, irmão. Será, pastor, que Deus é só Deus da montanha e não é Deus do vale? Mateus. Pois Mateus? Mateus capítulo 3, versículo 16. Isso. Presta atenção. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água,
o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Uma voz do céu disse: nossa, que coisa mais linda do mundo. O que essa voz disse? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Você sabe onde Jesus recebeu essa palavra? Alguém sabe onde Jesus recebeu essa palavra? Num rio, chamado Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce de uma fonte gostosa, mas ele deságua no lugar onde tem morte. O lugar onde tem muita salinidade é 3,5, que equivale a 35 mil vezes o sal na água, suportável. Este lugar tem 10 vezes mais do que o suportável de água quando ele deságua no Mar Morto. Esse Rio Jordão, ele tem uma largura de 180 metros, uma profundidade de 5,20 metros. E esse lugar, o Rio Jordão, é um dos, ou se não o lugar mais baixo da terra. Ele está a 390, eu anotei aqui, deixa eu ver se é 390. Ele está a quase 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da terra. Foi nesse lugar mais baixo da terra, no vale, que Deus disse a Jesus: este é o meu Filho amado, que me dá tanta alegria. Você não entendeu nada. Vocês não estão entendendo, irmão. Vocês não estão ligados, irmão. Meu filho, quando você passar pelo vale mais profundo da sua vida, ouça Deus te dizer: você é meu Filho amado, que me dá tanta alegria. Aleluia. Lembre-se disso. Lembre-se disso, meu irmão. Quando você estiver passando um momento mais terrível da sua vida, lembre e ouça Deus falar: você é meu filho amado. Oi, filhão, estou aqui. Eu te amo, não te esqueci. Aleluia. Depois de um ano, Ben-Hadad vai e arruma toda a confusão de novo e vai guerrear com eles. Acha que Deus é o Deus só da montanha. Vamos pegar eles no vale, vamos descer o cacete neles ali no vale, vamos matar eles agora. Vamos pegar os cacetetes, os porretes, os cavalos, as bigas, as flechas, vamos pegar tudo, vamos matar esse povo. Os exércitos, então, a Bíblia diz que eles se acamparam frente a frente, um aqui, o outro aqui, pronto para guerrear. E ali, para todo mundo esperando a guerra. Passam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia começa a guerra. No 7º dia começa a guerra. Presta atenção. O diabo sempre vai querer mostrar que Deus não se importa com você. Mas Deus vai te dizer: você é meu filho amado. Isso é bom demais, gente. Quando a mulher chegar para você e falar assim: bem, eu te amo, Deus está lá dizendo: sua mulher não falou eu te amo hoje não, mas eu te amo, meu filho. Aleluia. Se o marido não falou eu te amo para a mulher, não esquenta não, mulher. Você vai ouvir Deus te dizendo: seu marido falou eu te amo hoje não, mas eu te amo, viu, filhona? Amém, irmãos? Oh Deus, recebe isso aí, meu irmão. Creia no que Deus diz. Os números, irmãos, presta atenção. Os números podem querer nos dizer alguma coisa, pode até parecer contrário, mas no momento certo, Deus vai te livrar a todos nós. O exército, a Bíblia diz, eu não vou ler mais não, mas presta atenção, nesse mesmo contexto, um pouquinho mais para frente, se não me engano, versículo 28 ou 29 ou 30, sei lá, por aí. A Bíblia diz que o exército de Israel era como um ajuntamento de ovelha. Eles disseram, falou assim: isso aqui é uns bestinhas, nós vamos matar eles rapidinho, vamos acabar com eles. Sabe, irmão, parece que o número pode ser até contra você. Quando você olha para aquela situação, parece: ai meu Deus, eu estou frito, eu estou enrolado, não vou dar conta de fazer isso, não dou conta daquilo. Presta atenção, meus irmãos, é nesse momento que Deus está vindo para te socorrer, porque Ele te ama. Aleluia. E último, terceiro, nunca creia em você, nunca creia na sua aptidão, nunca creia na sua habilidade, nunca creia na sua justiça própria. Creia em Deus que pode fazer muito mais na tua vida. Ben-Hadad na primeira guerra levou uma porrada. Na segunda, no 7º dia, Deus veio e ajudou o povo. Aleluia, glória a Deus.
eles saíram ganhadores também, vitoriosos na segunda guerra, aleluia. Mas olha para você ver que coisa bacana, Ben-Hadad agora se disfarça, eles vai e colocam pano de saco, como se fosse crente. Não é crente que jejua? Eles fizeram igual os crentes. Ele colocou, ele primeiro, olha para você ver, no versículo 32, eles chegam, eles conversando lá, os que perderam os sírios, eles viram e falam assim: vamos até os israelitas, pois eles são pessoas compassivas, são pessoas boas, quem sabe ele não nos mata. E ele falou: é mesmo. Aí ele vai e fala assim: creia na compaixão deles. E então eles começaram, colocou pano de saco, eles vai e colocou algumas coisinhas. Põe no versículo 42 aí, Asaf, 42 e 43. Olha para você ver, um profeta lhe disse, não, versículo 32, perdão, 32, olha lá, então vestiram pano de saco e cordas, foram ao rei de Israel e suplicaram. Olha para você ver, que coisa, hein, irmãos, que engano, que mentira. Aí a pessoa se disfarça para querer receber o favor de Deus. Meu irmão, nunca se disfarce de alguém que cumpra leis para receber algo de Deus. Deus te dá as coisas que Ele tem no céu como presente, então receba e pronto. Para de querer ser merecedor das bênçãos de Deus, para de querer ser bonzinho para receber, para de querer orar para receber. Deus quer te dar, então simplesmente receba. Quando você receber o amor dele, você vai transmitir o amor em quê? Em fazer, em orar, em jejuar, em ser bom. Não minta para Deus, não queira mentir para Deus, porque Deus conhece, antes de alguma coisa sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Aleluia. Estão entendendo, querido? Deus não conhece pelo que vê, Deus conhece pelo que nós temos. Aleluia. Agora, irmãos, eles enganam, ele engana Acabe. Acabe chega: meu irmãozinho, tu é meu irmão, Ben-Hadad, chega aqui, vou restaurar, vou devolver e tal. E aí sim, eu chego no final dessa mensagem. Presta atenção, versículo 42, no 43. Uma vez Deus tinha ordenado para acabar com Ben-Hadad e os sírios, mas Acabe os trouxe para perto do povo de Israel. E no versículo 43, vai lá. O rei de Israel foi para casa, em Samaria, indignado e aborrecido. Presta atenção que eu estou dizendo para você. Sabe por que as pessoas hoje estão aborrecidas, indignadas, injuriadas? Por quê? Por quê, pastor? Porque elas ainda não entenderam que quem liberta, e nós precisamos urgentemente do libertador chamado Jesus Cristo. Não, pastor, mas eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho. Você precisa de um salvador. Não, pastor, eu não sou como essas pessoas que vivem dando tombo nos outros, não sou como os bandidos, não sou como os marginal, não sou como os vizinhos nojentos, não sou como aquelas pessoas que traem umas às outras, eu não sou isso. Ei, você precisa de Jesus. Só Ele pode libertar-nos da nossa vida. Jesus pode ser duas coisas para nós, mas tem muita gente que quer que Ele só seja uma. Tem muita gente que quer que Jesus seja somente salvador da vida deles. Mas a bem da verdade, que um dia sendo salvo, você precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Jesus quer ser o seu Senhor, não somente o seu Salvador. Ele quer te libertar de todo mal, de toda tentação. Quer te levar para cima, para o alto, para você ver todas as coisas que Ele quer te dar. E tudo que Ele te der para você ajudar os outros a terem mais. Quantos podem dizer amém? Veja Jesus. Veja Jesus em tudo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus, amém? Coloque-se de pé, amado. Aleluia. Aleluia. Ok. Aleluia. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite, irmãos, de nós lembrarmos todo o sacrifício.